para darmos início à nossa reunião em nome de Cristo Jesus e vamos entoar as estrofes do 216, Fé dos Nossos Pais. Oh, como pulsa o coração quando nos lembra a antiga fé que revelaram nossos pais, quando da morte em face até. Bendita fé dos nossos pais, inspira os nossos aiais. Nossos maiores em prisões morriam firmes sem pesar, merecem nossa imitação, antes morrer do que pecar. Bendita fé dos nossos pais, inspira os nossos aiais. Bendita fé dos nossos pais, possamos nós te ser fiéis, por toda parte proclamar tuas virtudes, teus lauréis. Bendita fé dos nossos pais, inspira os nossos aiais. Amém. Amém. Para a base da nossa meditação e oração, vou ler o que se encontra registrado nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 3, verso 17, onde diz: Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. 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 Com base nessa leitura da Palavra de Deus, nos colocaremos de joelhos para uma oração. Convido o irmão Edson para que ore conosco. Soberano e eterno Deus, grandioso Pai, que habita os altos céus, mas que também habita os corações dos teus filhos aqui na terra. Amém. Amém. Pai querido, louvado, engrandecido e honrado seja teu santo e glorioso nome. Amém. Pai, te agradecemos nesta manhã, desse teu santo dia, te agradecemos pela vida, pelos cuidados, pela proteção, que estivesse conosco em todo o decorrer dessa semana. Amém. E muito obrigado, Pai, pelo privilégio que tu nos concede nessa manhã de poder aqui nos reunir mais uma vez, entre irmãos, para te louvar, te bendizer e aprender mais a tua palavra. Amém. Pai querido, pedimos perdão das nossas faltas, dos nossos pecados, que a tua graça, a tua misericórdia possa nos alcançar, possa nos limpar. Amém. Amém. Pai querido, toma-nos em tuas mãos, Amém. e a tua presença, Pai, possa estar em nosso meio, teu Santo Espírito possa ter livre acesso à mente, às mentes e os corações, Pai. Amém. Possa trazer convencimento da tua verdade e da certeza, Pai, do caminho que estamos percorrendo. Amém. Amém. Se há algum erro, algo que não é da tua vontade, se há algum engano, por favor, teu Santo Espírito venha nos convencer da verdade. Amém. Amém. Esteja, Pai, com os irmãos que ainda aqui não estão, tragam em segurança também, Amém. e que o teu nome seja honrado e glorificado em nosso meio. Amém. Amém. Nossa oração nesta hora, Pai, em nome e por amor do teu Filho amado. Amém. 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 Os irmãos são convidados a tomar os vossos lugares. Então vamos, no estudo de hoje, estudarmos sobre o tema Jesus Cristo, o Filho de Deus. No sábado passado nós estudamos sobre Deus, o Pai, e no estudo de hoje vamos sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então convido a todos para acompanharem nosso estudo aqui nos slides. Vou colocar uma cadeira branca aí.
Aqui diz assim: a Bíblia Sagrada distingue a pessoa de Deus, o Pai, da pessoa de Jesus Cristo, o Filho. Nesta lição vamos aprender sobre o Filho de Deus. É Jesus o Deus Filho? É possível ser um ser divino e não ser Deus único da Bíblia Sagrada? Estas e outras questões à luz da Palavra de Deus estudaremos agora, né? Como Deus, o Pai, enxerga Jesus Cristo? Como Deus, o Pai, chama a Jesus Cristo? Mateus capítulo 3, verso 17, que foi o verso áureo da nossa, para a base da nossa oração, diz: eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, verso 17. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai e ele será o meu filho. Então são textos bastante claros, né, que falam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Salmos 2, verso 7 foi lido, e Hebreus capítulo 1, verso 5. Então são passagens bem claras falando quem é Jesus Cristo. Como Jesus confirmou o testemunho do Pai, ratificando ser ele o Filho de Deus e não o Deus Filho. Então, Jesus nunca falou que ele era Deus ou que ele fosse o Deus Filho, mas sempre afirmou que ele era o Filho de Deus. Dessa forma, ele confirmou a declaração de Deus com respeito a ele. Quando ele foi batizado ali no Rio Jordão por João Batista, ao ser batizado, ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Então Deus deu o seu Filho unigênito. E se nós formos olhar e observar a palavra unigênito, ela significa Monogenes. Como? Monogenes. Monogenes, que é o nome grego, né? Significa único, gerado da mesma espécie. Unigênito. Seria uni de único e gênito, gênesis ou geração, único gerado da mesma espécie. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Evangelho de João, capítulo 5, verso 25. Então, nas Escrituras Sagradas, toda vez que se refere a Jesus, sempre vai se referir a ele como o Filho de Deus. Inúmeras passagens vem sempre falando, e é o que veremos nesse estudo. Como Pedro testemunhou a respeito de Cristo, segundo a inspiração que lhe foi dada por Deus, quem é a pessoa de Jesus Cristo? O Deus Filho ou o Filho de Deus? O que falou Pedro? Lembrando que quando Pedro fala, ele fala em nome dos 12, em nome de todos os apóstolos. Mateus capítulo 16, versos 15 ao 17. Diz assim: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas,
porque isto não lhe foi revelado pela carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, Jesus falou que aquilo que Pedro havia afirmado não procedeu da mente de Pedro, mas veio de Deus. Deus é que revelou isso a Pedro, que Jesus era o Filho do Deus vivo. Depois do testemunho do Pai, do Filho e do inspirado discípulo Pedro, qual será os testemunhos dos demais apóstolos quanto a quem era a pessoa de Jesus Cristo, antes e após de serem eles batizados com o Espírito Santo no Pentecostes? Então agora vamos ver o testemunho dos demais apóstolos. Ainda que, como falamos, Pedro falou em nome dos 12. Mateus capítulo 14, verso 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quem é que estava no barco com Jesus? Os discípulos, os apóstolos. Então eles afirmaram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Como poderemos nós falarmos ao contrário daquilo que está escrito, daquilo que os apóstolos uma vez afirmaram? 1 João, capítulo 5, verso 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então é possível nós vencermos o mundo, vencermos as tentações, as dificuldades, e um dia estarmos nos céus, se negarmos essa verdade fundamental, essa verdade básica, defendida pela igreja dos apóstolos? Com certeza que não, Precisamos reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Deus tem um filho, e esse filho é Jesus. Ainda na epístola de João, primeira epístola, capítulo 4, verso 15, diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Então, se nós confessarmos, reconhecermos, e defendermos esta verdade, Deus permanecerá conosco e nós haveremos de permanecer com Deus. E isto por toda a eternidade. Aqui, próximo comentário. Há mais de 150 passagens bíblicas onde Jesus Cristo chama Deus de Pai. Tanto quando Cristo ainda era o Filho do homem na terra, quando depois de sua ressurreição em corpo glorificado e depois da entronização. No livro do Apocalipse, escrito 70 anos depois da ressurreição de Cristo, quando Jesus já havia subido aos céus, continua se referindo a ele como Filho de Deus, e Cristo continua chamando a Deus de Pai e de meu Deus. Então são mais de 150 passagens bíblicas, onde sempre Cristo, Jesus Cristo, chama Deus de Pai. E mesmo João, no Apocalipse, 70 anos depois, também Jesus se refere sempre a Deus como seu Pai e como seu Deus. Depois de Jesus Cristo ressuscitar em corpo glorificado, tornou-se Deus igual ao Pai? Como Jesus Cristo chamará o Pai pela eternidade sem fim? Porque a Bíblia reiteradamente insiste que Deus, o Pai, além de Pai de Cristo, é também seu Deus.
E é o que nós vamos ver aqui na sequência. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Esse verso é bem oportuno, muito interessante, né? Em apenas um verso, nós vamos ver Jesus se referindo a Deus como seu Pai. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aqui primeiro, nessa passagem, fala, Jesus se refere a Deus como seu Pai. E agora Apocalipse capítulo 3, verso 12, onde diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Apocalipse capítulo 3, verso 12. E agora vamos para Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, para seu Deus e Pai. A Ele glória, poder para todos sempre. Amém. Aqui nesse verso, fala novamente Jesus se referindo a Deus como seu Pai. Há abundantes e harmoniosos versos bíblicos que nos revelam a verdade de que Deus é o Pai de Cristo, o eterno Filho de Deus. Os títulos de Pai e Filho por si sós seriam suficientes para enxergarmos a superioridade do Pai sobre o Filho. Do contrário, se fossem iguais, a palavra de Deus, que foi escrita para as mentes humanas simples, não o chamariam assim, mas de irmãos siameses seria o caso, né? Mas não é. A Bíblia fala sempre, Jesus sempre se refere a Deus, mesmo no livro do Apocalipse, que, como nós vimos, foi escrito 70 anos após a ascensão de Jesus, e Jesus continua chamando a Deus, de meu Deus, e meu Pai. Se Jesus Cristo fosse Deus igual ao Pai, como ensina o dogma da Trindade, ele não teria nascido, mas seria como o Pai, de eternidade a eternidade, como está lá em Salmos, capítulo 90, verso 2. Salmos 90, verso 2 está se referindo a quem? A Deus, o Pai. E ali fala que ele é de eternidade a eternidade. Ele não teria saído do Pai para poder existir, como o próprio Cristo revela. Como o próprio Cristo revela essa verdade? Vamos ver aqui. Evangelho de João, capítulo 18, verso 37. Disse-lhes, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então ele diz: para isto eu nasci, e para isso vim ao mundo. Então aqui está se referindo ao seu nascimento lá na eternidade. Ele veio do Pai, ele saiu do Pai, ele nasceu do Pai. Então Jesus é filho de Deus no sentido literal, no sentido lato da palavra. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido
que saí de ti e creram que me enviaste. João 17, verso 8. Como a palavra de Deus declara, quando e como ocorreu o nascimento de Jesus Cristo? Será que a Bíblia se refere a Cristo da mesma forma que refere ao Pai? Quanto à sua existência, de eternidade a eternidade, Salmos 90, verso 2. Como Cristo descreve o seu nascimento ou geração, quando se utiliza do codinome sabedoria, para falar de sua origem e de seu papel de auxiliar do Pai na criação? Miqueias, capítulo 5, verso 2. Esse texto aqui é bem interessante, muito claro, onde diz: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Em outra versão diz: e cujas origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Possivelmente algum dos irmãos tem essa versão. Eu acho que é atualizada, deve ser. Origem. E cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Agora vamos a Provérbios, capítulo 8, verso 22 e 23. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, e antes de suas obras, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Aqui Jesus está usando esse cognome, que é sabedoria. Por isso está no feminino. Fui ungida, fui gerada. Mas quem é a sabedoria? É Jesus Cristo. Isso o apóstolo Paulo deixou bem claro em seus escritos no Novo Testamento. E então Deus possuiu a Jesus no princípio de seus caminhos. Por isso que a palavra diz que tudo foi feito através de Cristo. Ele é o princípio, ele é o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. Jesus, ele não foi criado por Deus, ele foi gerado, ele não é uma criatura. Ele é também criador juntamente com o Pai, o grande criador. Vamos agora, ainda em Provérbios, capítulo 8, verso 24 e 25. Quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Então Jesus, ele foi gerado na eternidade, em tempos tão remotos, tão distantes, que está longe, muito longe do alcance da mente humana. De tal forma que é como se ele sempre tivesse existido. Mas a palavra fala claramente que Deus, ele é de eternidade a eternidade. Mas o Filho não. O Filho nasceu de Deus. Ele foi gerado por Deus. Vamos continuando. Jesus Cristo é o Filho, portanto, de Deus, nascido do Pai, cujo nascimento é tão distante que para a mente humana é como a eternidade. Mas houve uma época em que ele nasceu, tirado do seio do Pai, de acordo com João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, para reinar sobre tudo. Foi por causa do nascimento do Filho que o Pai criou tudo, juntamente com ele e para ele. E daí podemos ler depois também, quem quiser pode tomar nota desses versos. Colossenses capítulo 1, verso 17, Romanos 11, 36 e Hebreus
1, versos 1 e 2. Todos esses versos, né, vêm afirmando, corroborando, né, essa compreensão. Lição de número 3, o Filho de Deus é exaltado. Tudo que Jesus é, foi o Pai quem o fez. Tudo que Jesus tem, foi o Pai que lhe deu. Essas duas frases parecem duras demais para aqueles que passaram a vida inteira escutando meias verdades. Todavia, esta verdade é dita pelo próprio Filho de Deus e confirmada por seus apóstolos. É o que veremos nesse estudo. Deus, o Pai, a fonte original da vida, deu ao seu Filho o poder de ter a vida em si mesmo. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Evangelho de João, capítulo 5, verso 26. Muitas vezes, muitos argumentam que Jesus ele é Deus porque ele tem a vida em si mesmo, mas desconsideram essas passagens que falam e explicam por que ele tem a vida em si mesmo. Ele tem a vida em si mesmo, então, porque Deus deu ao Filho esse privilégio de ter a vida em si mesmo, a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 10, versos 17 e 18. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. A versão melhor não fala tomar, mas diz receber. Tenho poder para a entregar e poder para tornar a recebê-la. Essa é a versão mais fiel ao original. O que mais o Filho de Deus recebeu do Pai, além da vida? Vamos ver. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. João, capítulo 5, versos 22 e 23. Então, Jesus Cristo recebeu a vida e recebeu também o que mais? O poder de julgar. Poder de julgar. Isso mesmo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 27. Então, todas as coisas, Cristo recebeu de quem? Do Pai. Mateus, capítulo 28, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus recebeu todo o poder. E recebeu de quem? Do Pai. Então tudo vem do Pai. O Pai, ele é a fonte de todas as coisas. Jesus não poderia ser Deus, a fonte de todas as coisas, porque se ele fosse, ele não poderia ter morrido. Deus não pode morrer. E mesmo sendo Filho de Deus, para morrer ele teve que ainda assumir a natureza humana. De que forma Deus, o Pai, deu ao Filho o poder sobre todas as coisas, inclusive a vida? Hebreus capítulo 1, verso 2. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu
herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. E por meio do Filho, Deus fez o universo. O que significa exatamente essa herança que Deus, o Pai, deu a seu Filho? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então Deus o engrandeceu, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus, ele carrega o nome do próprio Pai. E por isso que muitos acabam, devido a alguns textos, né, que se referem a Jesus usando o nome do Pai, pensa que Jesus agora é Deus. Não, Jesus é o Filho de Deus. Atos capítulo 5, verso 31. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita, como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Atos capítulo 5, verso 31. Esse texto aqui corroborando o anterior, falando que Deus o exaltou, colocando à sua direita, como príncipe e salvador. Então, se Jesus é príncipe dos céus, é porque Deus o colocou nessa posição. Se ele é salvador do homem, é porque Deus também colocou ele como o salvador, enviando o Filho à terra para salvar a humanidade do pecado. Apocalipse capítulo 19, verso 16. Apocalipse 19, verso 16. Perceba que a Bíblia é clara em afirmar que todo o poder que reside em Cristo Jesus tem origem em quem? No Pai. O Pai entrega ao Filho todo o poder, elevando-o da condição de príncipe ao trono como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é o que está lá em Apocalipse 19, verso 16. Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que ocorreu com Jesus Cristo quando Deus, o Pai, lhe deu todo o poder para representá-lo e apresentá-lo aqui na terra diante dos homens? Vamos ver aqui, ó. É Colossenses capítulo 1, verso 19 e capítulo 2, verso 9. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então em Cristo habita, através de que forma habitava já em Cristo toda a plenitude da divindade aqui na terra? Através da comunhão que ele tinha com o Pai. Porque nós sabemos que aqui na terra, Jesus, ele assumiu a natureza humana, pós-pecado. E para mostrar justamente para todo o universo e desmascarar Satanás, que dizia que o homem não tinha condições de obedecer à lei de Deus perfeita, porque ele tinha uma natureza pecaminosa, propensa para o mal. Mas Cristo, assumindo justamente a natureza do homem, pós-queda, ele mostrou para todo o universo que é possível, sim, pelo poder do Criador, obedecer à santa lei de Deus. Os defensores da doutrina da Trindade utilizam esses versos, Colossenses 1,19 e 2,9, para afirmar que Cristo é Deus, igual ao Pai, a pessoa coigual ao Pai, pois se apegam às frases isoladas. Ele
ele habitasse e habita corporalmente toda a plenitude da divindade, isso significa que Jesus Cristo é Deus? Será que pelo fato de a Bíblia falar que em Cristo habita toda a plenitude da divindade, faz dele Deus? É o que a gente vai ver aqui na sequência. Todo aquele em quem habita a plenitude de Deus é um Deus também? Será que aonde habita a plenitude de Deus, ali existe um outro Deus? João capítulo 1, verso 16 e Colossenses capítulo 2, verso 10. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês, no caso os homens, receberam a plenitude. Então, o homem, o ser humano, nós que aqui estamos, também podemos desfrutar desse privilégio e devemos, para um dia, se queremos um dia de fato estarmos nos céus, devemos receber toda a plenitude da divindade. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Vamos aqui. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então nós também devemos ser participantes da natureza divina. João 17, verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, verso 21. Você percebeu que no próprio contexto da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo ensina que todos os homens convertidos haviam recebido esta plenitude, bem como percebeu a confirmação desta verdade no Evangelho de João. Nem por isso aqueles homens se tornaram igual a Deus por ter recebido de sua plenitude. Cristo foi além da palavra plenitude. Ensinou que os homens convertidos poderiam se tornar um com Ele e o Pai. A plenitude da comunhão no poder de Deus não faz do homem um Deus, assim como não faz de Cristo. Então, pelo fato de recebermos a plenitude, não nos tornamos Deus, assim como Cristo, que recebeu toda a plenitude do Pai, também por esse fato não se tornou Deus, mas ele permanece como Filho de Deus, o Filho amado. Se Cristo tivesse ensinado aos homens que ele era Deus igual ao Pai, em que pecado ele estaria incorrendo? Não seria semelhante ao pecado cometido pelo diabo nos céus, que usurpou, cobiçando aquilo que estava fora do seu alcance? Filipenses capítulo 2, verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, ele tinha o quê? A natureza. Quando fala que a palavra forma, está se referindo à sua natureza. Que tendo a natureza de Deus, que é a natureza divina, não teve por usurpação ser igual a Deus. Deus, então, é um título de autoridade. Ele não quis ter a mesma autoridade do Pai,
mas ele tinha a mesma forma, a mesma natureza do Pai, a natureza divina. Não roubou do pai, né? A outra confusão está aqui. As pessoas não conseguem, muitos não compreendem o que significa Deus. Entende natureza e Deus como se fosse a mesma coisa. E não, temos que diferenciar. Natureza se refere à divindade. E já no caso Deus se refere a um título. A palavra Deus, né, a propósito, significa ser soberano. Criador de todas as coisas. A Bíblia deixa claro que o trono é de Deus, o maior de todos. Se Cristo tivesse tentado se igualar ao Pai, estaria usurpando aquilo que não era dele, assim como Satanás o fez e pecou. Usurpar significa cobiçar aquilo que não é seu por direito. Cristo sentou no trono com o Pai, porque o Pai lhe conferiu tal direito, porque o Pai julgou, ser ele merecedor, e nós também concordamos e o louvamos por isso. Que terríveis enganos e perigos incorrem aqueles que ensinam que Cristo é Deus, ou igual a Deus, ao Pai, ou coigual com o Pai, indo além daquilo que está escrito na palavra de Deus, negando que Cristo é o Filho de Deus. A que falsa doutrina está relacionado o grande engano do anticristo? 1 João, capítulo 2, versos 22 e 23, nos diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Filho? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então nós temos que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim nós teremos também a presença de Deus, a presença do Pai conosco. Do contrário, Deus haverá de nos rejeitar, porque estamos rejeitando o seu único Filho. E é o que muitos, infelizmente, estão fazendo. Muitos por ignorância, outros por falta de se aprofundar mais no estudo da palavra de Deus. Falta de oração, pedindo humildemente a direção divina. E é o que nós precisamos fazer. Não alimentarmos em nosso coração ideias pré-concebidas, porque isso vai atrapalhar a nossa compreensão da verdade contida na palavra de Deus. Quando igualamos a pessoa de Jesus Cristo à pessoa de Deus, o Pai, em tudo, hierarquia, poder, glória, estamos negando ao mesmo tempo o Pai e o Filho, pois estamos rebaixando o Pai a uma posição inferior à sua realidade de supremacia única, exaltando o Filho a uma posição superior que ele nunca reclamou para si, ou foi ensinado por qualquer profeta ou apóstolo. Qual o ensino daqueles que não foram contaminados com os enganos do anticristo? Como serão chamados os defensores desta verdade eterna? E que recompensa terão? 1 João, capítulo 4, versos 15 e capítulo 5, verso 5. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?
1 João capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então estas coisas vos escrevi para que credes no nome do Filho de Deus. Depois fala, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, a nossa vida eterna, a nossa salvação, a nossa redenção, depende do quê? De compreendermos e defendermos esta doutrina. A pessoa de Deus, o Pai, é única. Não existe outra. Deus é apenas um ser. Ele é um ser pessoal. Assim a Bíblia ensina, assim também ensina o Espírito de profecia. Ele é o Deus único. Único Deus. A pessoa do Cristo também é única. Ele é o único Senhor. O Pai fez do Filho o único Senhor, Rei, governador, general, líder, chefe sobre toda a criação, céus e terra. Efésios capítulo 3, versos 10 e verso 11. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Atos capítulo 2, verso 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Deus que fez de Jesus Senhor e Cristo. Cristo significa o quê? Ungido. Então, Deus, o Pai, que fez do Filho ungido. É o Messias. Então, aqui nós temos a lição de número 4. O Espírito Santo é uma pessoa? É uma pergunta. Vamos ver agora se o Espírito Santo é uma pessoa. Para existir uma trindade, o Espírito Santo tem que ser uma pessoa. Um ser pessoal, como o Pai e o Filho são, da mesma forma, co-iguais e co-eternos, de acordo com o conceito da trindade, dessa doutrina, que não se encontra, diga-se de passagens, na Escritura Sagrada. Quando os escritores bíblicos se referiam ao Espírito Santo, estavam descrevendo um ser pessoal? O que acham os irmãos? Não, né? O que é, ou quem é o Espírito Santo, portanto? O que a Bíblia ensina a respeito? Lembrando também que os judeus não creem na doutrina da Trindade. E a Bíblia é um livro escrito por judeus. Todos os escritores da Bíblia, sem exceção, eram judeus. E o próprio Jesus, quando nasceu e viveu nesse mundo, a sua nacionalidade também era a mesma. Também era judeu. Mas vamos observar o que diz a palavra. Quem inspirou os profetas? Foi a pessoa de Deus, o Pai, através de seu Espírito Santo, ou a suposta terceira pessoa da Trindade? 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então aqui fala que os homens, eles foram movidos por Deus, e falaram movidos pelo Espírito Santo.
esse espírito de santidade pertence a quem? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Romanos 8:14 e 1 Coríntios 3:16. Então a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, né? Homens falaram movidos pelo Espírito Santo. E aqui fala que o Espírito Santo, ele vem de quem? De Deus. É o Espírito de Deus. A palavra Espírito na Bíblia tem vários significados. Rua, que no hebraico significa sopro, hálito, vento. Então tem vários significados. E pneuma, no grego, que também significa sopro, hálito e vento. Também pode se referir à mente ou estado emocional, dependendo do contexto ou tradução. A palavra Espírito ganhou o sufixo santo. Por quê? Quem é a fonte de toda a santidade da Bíblia? Quem é o santo da palavra de Deus? Levíticos, capítulo 19, verso 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então quem que é santo? Deus. Deus é santo. Ezequiel capítulo 39, verso 7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Então Deus é santo. E lembrando que no original a palavra é Ruach HaKadosh. Então, e o que significa Ruach HaKadosh? Espírito do Santo. Né? Então, na verdade, a expressão correta seria essa: Espírito do Santo, sendo fiel ao original. Deveríamos sempre falar Espírito do Santo. Mas quando se tira a palavra, no caso ali, o do, no meio, daí se perde, né, em grande parte o sentido. É onde é a confusão. Né? Onde gera confusão, justamente. Onde vai gerar confusão. Deixa eu tomar um gole d'água. Deus, o Pai, é a fonte da santidade. Salmos 47, verso 8 e Amós 4:2. Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós. Onde comprovamos na palavra de Deus que o Espírito Santo pertence a Deus? Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, que o Espírito volte a Deus que o deu. Então, de quem é o Espírito? De Deus. O Espírito de Deus é chamado de Espírito Santo, porque lhe pertence. Tem origem nele, pois saiu dele. Deus, o Pai, é chamado pelos profetas de o Santo. Jesus Cristo, quando fala em nome do Pai, representando-o ou revelando-o, também recebe o nome de Santo.
pois não faz a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Segundo o testemunho de Jesus Cristo, quem lhe deu o Espírito Santo? Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, de quem Jesus recebeu o Espírito? Do Senhor, o Pai. Ele recebe então do Pai. Segundo o testemunho de Cristo, de que fonte procede o Espírito Santo que nele habitava e que daria aos seus discípulos posteriormente? João 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, verso 26. Fala claramente da onde que procede o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Procede do Pai. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Marcos, capítulo 1, verso 8, e Atos, capítulo 1, verso 5. Depois que o Pai ressuscitou Jesus Cristo da morte, que quem ressuscitou Jesus foi o Pai, né? Existe mais de 30 passagens na Bíblia que falam justamente isso, que o Pai, Deus o Pai, ressuscitou a Jesus. Depois que o Pai ressuscitou Jesus Cristo da morte, sendo vencedor pelos méritos próprios da obediência ao Pai, o Espírito Santo que Cristo recebera do Pai, sem medida, batizou seus discípulos com poder da mesma forma que o Pai havia feito com ele. O Espírito de Deus, depois da vitória de Cristo sobre o pecado, passa a ser chamado também de o Espírito de Cristo. Então o Espírito Santo, ele procede de quem? Do Pai, que é a fonte de todas as coisas. E só chega até nós por intermédio do Filho. O Filho é o mediador. Então, desde a queda do homem, assim acontece. Cristo é a palavra de Deus. É a palavra do Pai. E o Espírito chega até nós através do Filho. Que ação de Cristo ao conceder o Santo Espírito aos seus discípulos simboliza e tipifica a ação do Criador ao dar vida ao homem. E conforme suas palavras em João 5, verso 19. Na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não ouvir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versos 21 e 22. A partir de então, nas páginas do Novo Testamento, além de lermos o Espírito Santo de Deus, ou simplesmente o Espírito Santo, verificaremos outra expressão que se referirá à pessoa de Cristo, presente na vida dos seus servos. Que outra expressão
revela a presença de Cristo e do Pai espiritualmente em meio aos apóstolos e em nosso meio? Quem é o ser pessoal ou personalidade que inspira, capacita, impede ou orienta a ida e a vinda dos apóstolos e discípulos? Gálatas capítulo 4, verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então aqui fala que Deus envia o Espírito do seu Filho. Atos capítulo 16, verso 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então aqui vemos que o Espírito Santo é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 9. Paulo, ao escrever aos Romanos, ele faz aqui um trocadilho. E ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, uma hora ele fala Espírito de Deus e de repente, no mesmo verso, ele fala Espírito de Cristo. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava. 1 Pedro capítulo 1, versos 10 e 11. Então aqui mostra nessa passagem, Pedro fala, né, que os homens, os profetas que falaram, inspirados e movidos por Deus, na verdade eles foram inspirados pelo Espírito de Cristo, porque Cristo é a palavra. Toda a comunicação entre Deus e o homem se dá através de Cristo, o Filho de Deus, e não o Deus Filho. Para todo leitor da Bíblia que enxerga por trás das palavras Espírito Santo, traços de pessoalidade, não está errado, pois a pessoa de Jesus Cristo é a pessoa que intercede, geme e chora por nós. Então, quando se fala, não, Espírito Santo tem que ser uma pessoa, porque ele chora, ele intercede, ele geme, né? Essas são características de uma pessoa. Não está errado, né? Porque o Espírito Santo realmente é uma pessoa. É a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. O que a Bíblia simplesmente não fala é que seja uma terceira pessoa, uma outra pessoa, assim como é o Pai e o Filho. Ou seja, o Espírito Santo é o poder, é a presença, é a glória, a onipresença de Deus. A onipresença do Pai e do Filho. Porque o Filho é tão divino quanto o Pai. Da mesma forma que a pessoa do Pai também se faz presente em nós, através do Espírito de Cristo, que tem origem na sua pessoa. É quando o Espírito de Cristo habita em nós, o Pai também habita em nós. Porque o Espírito de Cristo tem a sua origem aonde? Em Deus, o Pai. É verdade que não há em toda a Bíblia um verso sequer que afirme com clareza ser o Espírito uma pessoa.
Sim, é verdade. Se não existe um verso dizendo que o Espírito é uma pessoa, pelo menos existe algum verso dizendo que o Espírito não é uma pessoa? Esse tem. Veja, vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que nele está. Né? Então, é a mesma coisa, assim como o homem, né, ele tem um espírito, e o espírito nós vimos que ele tem várias definições de espírito. Pode ser sopro, né, pode ser o que mais? Pode ser a mente, o pensamento. Né? Então ninguém sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem. E é da mesma forma, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que nele está. Então não está falando que é uma outra pessoa, mas o próprio Deus. O texto claríssimo de Paulo, 1 Coríntios 2, 10 e 11, compara Deus ao homem, utilizando uma expressão reversa. O apóstolo apresenta o homem que tem o Espírito dentro de si, e mesmo assim não se constitui em duas pessoas. Não é porque nós temos o Espírito dentro de nós que nós somos duas pessoas. O texto afirma que Deus é da mesma forma do homem. Deus tem o Espírito dentro de si. Assim também é a constatação de Paulo. E não faz isso de Deus, né, ser mais do que uma pessoa. Ele é apenas um ser pessoal. Depois da compreensão do verso 1 Coríntios 2, versos 10 e 11, insistir no engano de que o Espírito Santo é uma pessoa é endurecer o coração para a verdade. Por outro lado, cria-se uma equação insolúvel para a teologia. Se o Espírito Santo é uma pessoa e toda pessoa possui um espírito, assim como Deus e os homens, logo a suposta pessoa do Espírito Santo também possui um espírito, onde a teologia iria encontrar o espírito do Espírito. Porque toda pessoa ela tem que ter um espírito. E se o Espírito Santo é uma outra pessoa, no caso, a terceira pessoa da Trindade... Nesse caso, nós somos duas pessoas. Sim, e teria que ter então o Espírito do Espírito Santo. E a Bíblia fala em alguma parte, ela fala do Espírito de Deus, ela fala do Espírito de Cristo, mas, em hipótese alguma, ela fala sobre o Espírito do Espírito Santo. Além de Espírito Santo não ser um nome. Como falamos, o correto é Espírito do Santo. É uma referência ao Pai e ao Filho. Apenas duas pessoas na divindade. Aqueles que ouvem a palavra de verdade, que decisão devem tomar? Hebreus capítulo 3, verso 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Vamos aqui ao verdadeiro batismo bíblico. Verdadeiro batismo bíblico. Diz assim, ó. A maioria dos cristãos são batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome da Trindade. É este de fato e de verdade o batismo bíblico que Cristo ordenou aos seus discípulos que fizessem? Vamos ver. A
Ainda que os versos que falam, que nós vamos ver e considerar aqui, como Mateus 28, 19, não esteja defendendo ali uma trindade. Muitos pensam que sim, porque fala do Pai, fala do Filho e fala do Espírito Santo. Mas nós cremos, segundo a Bíblia, cremos no Pai, cremos no Filho e cremos no Espírito Santo. Simplesmente não cremos na Trindade, que é algo totalmente diverso. A doutrina da Trindade, em seu conceito, ela fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, e essas três pessoas são coiguais e coeternas. Ou seja, elas sempre existiram e têm a mesma autoridade, estão em pé de igualdade. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, né, de Gênesis a Apocalipse, numa hierarquia entre o Pai e o Filho. Né? Não existe ali coigualdade. Né? Ambos são divinos, mas Deus, que é um título, é apenas o Pai. Né? Então, temos que entender que esse ponto aqui do batismo, que vamos ver, se é para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou não, ou se é apenas em nome de Jesus. De qualquer forma, o texto não está falando a respeito de uma trindade. Segundo a palavra de Deus, quantos batismos há? Efésios capítulo 4, verso 5, diz: porque há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Isso significa que a pessoa, uma vez batizada, não pode se batizar novamente? Não. Está falando apenas que existe um só batismo verdadeiro. Só existe um batismo correto, que é o batismo, a princípio, nós sabemos, por imersão e não por aspersão. E agora vamos ver se deve a pessoa ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus. Em quem devemos ser batizados e por quê? Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, em quem nós somos batizados? Ao sermos batizados, segundo a Bíblia, somos batizados em Jesus Cristo. É o que está aqui. Fomos batizados em Jesus Cristo. O batismo em Cristo simboliza o quê? Por que deve ser por imersão? Continuando aqui, Colossenses capítulo 2, verso 12. Sepultados com ele no batismo, nele, Cristo, também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 6, versos 10 e 12. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Romanos 6, versos 10 e verso 12. Então aqui está falando sobre Cristo, sobre morrer para o pecado. Morrer para o pecado é justamente, o batismo representa justamente essa morte para o pecado e um novo nascimento. O batismo tem um simbolismo profundo, a morte e ressurreição.
morte do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. Ao afundar na água, simboliza o sepultamento do velho homem. E ao emergir, representa o ressuscitar, o surgimento, o nascimento de uma nova vida em Cristo. Só a pessoa de Cristo morreu e ressuscitou. Só na pessoa de Cristo, em seu nome, é concretizado o verdadeiro batismo. Então, o verdadeiro batismo tem que ser na pessoa de Cristo. Assim a Bíblia ensina. O que ocorre com o crente fiel que é batizado em Cristo? Gálatas, capítulo 3, verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, ao sermos batizados em Cristo, somos revestidos de Cristo. Nós somos revestidos da pessoa em quem fomos batizados. É o que a Bíblia fala. Conclusivamente, não há batismo verdadeiro fora de Cristo. Em Cristo deve ser selada a nossa fé. Através do batismo, em nome de Jesus e por imersão. Em nome de quem apenas deve ser efetuado o verdadeiro batismo cristão. Atos, capítulo 2, verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro falou que deveríamos ser batizados em nome de Jesus Cristo. Interessante que quando Pedro falou isso, ele se levantou, para realizar um discurso, para aqueles que estavam ali na festa de Pentecostes, pessoas de todas as nacionalidades. Havia muita gente, que nós sabemos que mais de 3.000 pessoas, e depois mais de 5.000 foram batizadas em um só dia. Quando ele se levanta para realizar o seu discurso, juntamente com ele se levanta o resto dos apóstolos. Ou seja, Pedro foi apenas o porta-voz, mas ele falou em nome dos 12. E dentre eles estava quem ali? Estava também Mateus, que segundo muitos estaria ensinando que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como é que aqui Mateus está ao lado de Pedro e não contesta Pedro, mas pelo contrário, ele apoia, e ele ajuda, porque Pedro sozinho não realizou o batismo de todas essas pessoas, com certeza. Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, versos 4 e 5. Então, todo o batismo sempre aconteceu em nome de Jesus. Não existe um batismo na Bíblia que não seja em nome de Jesus. Não existe na Bíblia nenhum batismo que foi realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19 é apenas uma ordem, mas batismo acontece sempre em nome de Jesus. Será que os apóstolos e discípulos, será que eles desobedeceram a ordem do nosso mestre? Com certeza que não. Atos capítulo 8, verso 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então fala que naquela região onde eles estavam evangelizando, nenhum dos
conversos, havia ainda recebido o Espírito Santo, mas eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10, 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Por que o batismo deve ser realizado apenas em nome de Jesus? Por que será? Filipenses capítulo 2, verso 10, responde: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Mateus 28, 18. Então, o batismo deve ser em nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado, exaltado, porque esta é a vontade do Pai, com referência ao seu Filho amado. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Filipenses capítulo 2, verso 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. O Pai deu ao Filho todo o poder e um nome sobre todo nome, ao qual todo joelho deveria se dobrar, não importando se no céu ou na terra, os anjos ou homens. O nome de Jesus, reputação e obra tem o poder suficiente para que todo homem seja batizado e apresentado ao Pai como nova criatura para seu reino eterno e do seu Cristo. Qual a condição para que o homem seja batizado e se transforme numa nova criatura? Bom, antes de vermos este ponto, é interessante também salientar aqui que tudo se realiza em nome de Jesus. Quando se faz uma oração, nós realizamos a oração em nome de Jesus, por orientação da palavra. Jesus disse: quando orares, orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Então a nossa oração deve ser dirigida a quem? Sempre a Deus, o Pai. E ele também falou: tudo que pedirdes orando, recebereis. Tudo que pedirdes em meu nome. Então nós temos que pedir em nome de Jesus. Quando se expulsa o demônio, se expulsa o demônio em qual nome? Em nome de Jesus. E não em nome de uma trindade. E quando se realiza uma cura, se pede a cura e se estende a mão sobre o enfermo para curar o enfermo, também em nome de Jesus. Porque apenas o batismo deveria ser diferente. Pois é. Então se percebe que tem algo errado. Por que os discípulos também realizaram o batismo apenas em nome de Jesus? Então algo está errado lá em Mateus 28, 19. Mas vamos continuar aqui na sequência do nosso estudo. Qual a condição para que o homem seja batizado e se transforme em uma nova criatura? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, qual é a condição para ser batizado? Crer. Crer em quem? Em Jesus. Crer em Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Nós sabemos que muitos dos judeus naquela época não creram, assim como outros de outra nacionalidade. Mas quem cresce deveria ser batizado em nome de Jesus.
né, aqueles que rejeitavam Jesus, não aceitavam ele como Messias, como Filho de Deus, né, não foram batizados, né, em nome de Jesus. Mas quem cria em Jesus era batizado em seu nome. Quão essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para nós sermos salvos, nós precisamos também passarmos pelo batismo. E o batismo tem que ser por imersão e tem que ser em nome de Jesus. Nós lemos João 3, verso 5. Cristo não necessitava ser batizado. Cristo necessitava? Não. Por que ele decidiu ser batizado então? Que mensagem ele quer transmitir a nós com essa atitude? Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Por que Jesus foi batizado? Para cumprir toda a justiça, toda a lei, tudo aquilo que estava na palavra, né? Então, E como exemplo. e como exemplo. Exatamente. Diz assim, ó: o batismo sem a unção do Espírito é apenas um banho, e um simples banho. Porém, todo aquele que crê pede o batismo na água, pois até Cristo, que não precisava ser batizado, o fez. Fez para nos dar o exemplo. Tudo aquilo que é justo e de boa fama deve ser imitado, para que se cumpra toda a justiça. Então, se a pessoa ela não mudar o coração, se ela não mudar a vida, e ela for batizada, o batismo é simplesmente um banho, né? Mas todo aquele que crê pede o batismo na água, né? Nós temos que passar, né, por esse processo, darmos esse passo. Que pergunta profunda fez o apóstolo Paulo àqueles que estão sendo tocados pelo Espírito Santo de Cristo, convidando-os a dar testemunho de sua fé? E agora, por que tu te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, quando nós somos batizados em nome de Jesus, estamos ali invocando o nome do Senhor Jesus. E não devemos nos deter, né? Devemos nos preocupar, né, em dar esse passo. Se todavia ainda não tivermos dado, né, esse passo, devemos dar o mais rápido possível. E para a conclusão da nossa reunião, vamos entoar o último hino. Pode ser o 185, 185. Cristo valerá. Para a conclusão da nossa reunião. Os irmãos podem se colocar em pé e vamos entoar o hino de número 185. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá.
Ele valerá. Seu amor por mim não muda. Ele valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda. Sim, me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, sim, me valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda. Sim, me valerá. Amém. 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 Vamos nos colocar de joelhos para a oração final. Eterno Pai Celestial, nós estamos nesse momento com os nossos fracos e débeis joelhos curvados perante a Tua augusta e amável presença, gratos pela vida, pela proteção, pelos Teus paternais cuidados para conosco e também por mais um santo sábado que o Senhor está nos concedendo passar aqui na terra. Amém. Lhe agradecemos também pela mensagem desta manhã, Amém. que é a exposição da Tua Palavra, que ela possa alcançar os nossos corações Sim, e de todos o que estiveram conosco, que possa o Teu Santo e Bom Espírito atuar em nossas vidas, para que Amém. possamos compreender plenamente a Tua Palavra. Amém. Nos ajude, ó Pai, para que não venhamos ser apenas ouvintes esquecidos, mas que venhamos ser praticantes da mesma. Amém. Que possamos também beber de águas profundas, estudar com profundidade a Tua Palavra, que não venhamos ser leitores superficiais, pois sabemos que aqueles que são superficiais serão eliminados do Teu povo. Amém. Queiras estar conosco também na tarde do Teu santo sábado, Amém. ainda no restante desta manhã. Dai-nos a Tua direção, a Tua proteção, que possamos, ó Pai, crescermos em espiritualidade, que venhamos crescer no conhecimento da Tua Palavra Amém. e também na prática da mesma, até a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Amém. Dai-nos a Tua direção, que os Teus santos anjos possam permanecer ao nosso lado. Amém. Queira ser com toda a alma fiel, Amém. com todo o filho Teu, que ainda não compreendeu, não entendeu a Tua Palavra. Amém. Que essas almas sinceras possam ser encaminhadas até ao Teu apreço. Amém. Esteja conosco a cada momento, nos ajude em nossa preparação para a Tua vinda a esse mundo, também para os eventos finais, para o tempo de angústia que se aproxima, para a grande tribulação, que possamos estar firmes e fortes nesse momento. Amém. E assim permaneça ao nosso lado, pois são bênçãos, são favores que nós lhe rogamos e desde já lhe agradecemos em nome de Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Inclinemos as frontes para a conclusão. Assim fica por finalizado esta reunião, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. Feliz sábado!